Pergunta. Então, além do álcool, né, e da alimentação, esse remédio, às vezes pessoas com antidepressivo também interfere ou não? Olha, todo elemento que nós ingerimos, ela interfere na nossa estrutura energética, tá? Só que tem um detalhe. Quando nós tomamos uma medicação que é orientada por um médico, tá? E ele tem ali a dosagem que é para tomar, não sendo tarja preta, esses elementos que nós tomamos ali, ele tem uma certa equilíbrio no nosso organismo. E quando eu faço bem, há uma reação natural nesse processo. Agora, quando eu estou num desgaste físico muito grande e a minha medicação é tarja preta, eu devo evitar de doar energia, porque meu campo energético vai estar alterado, tá? Então, existe substância onde elas vão penetrar em determinada área do nosso organismo e vai impedir que essas energias penetrem. Aí o que eu faço? Eu não posso dar o passo, eu não vou dar o passo porque eu estou naquele tratamento, aí eu ajudo a fazer uma leitura, ou seja, eu continuo fazendo a tarefa, só não vou doar energia magnética. Da mesma forma quando eu estou doente. Naquele momento eu tenho que sentar para tomar o passe, se eu estou desequilibrado, tá? Agora não é qualquer coisa não, quebrei a unha, não posso dar passe. Não, não é isso, né? A gente tem que ter a realidade do fato. Agora, quando eu tomo medicação sem receita médica, por conta própria, aí é um prejuízo, porque eu não sei a dosagem, eu estou tomando porque eu li na internet, eu peguei o Google lá, tem que ler sobre isso, e o povo está fazendo isso. A grande maioria está fazendo isso. E aí toma medicação, e muitas das vezes, por exemplo, uma medicação para a área, para a depressão. Muitas vezes a pessoa toma, quando nos primeiros sintomas de melhora, ela para. Aí depois fica crônico a depressão. E aí a medicação tem que ser mais forte. Ou seja, se foi dado, o médico deu, tem que tomar aquela medicação, tome até o fim. Até a própria disciplina do próprio indivíduo deve chegar nesse nível. Por quê? Porque ele sabe que o seu organismo está precisando desses elementos. Mas é preciso também estudar a depressão pelo lado espiritual, que é a palestra que nós vamos fazer em Turvo, né, no dia 5 de maio. Fazendo propaganda já para a palestra, tá vendo? Então, agora dia 5 nós vamos falar sobre a depressão na visão espírita, que vai ser agora em Turvo, né, agora em maio, dia 5 de maio. Então veja, só para a gente poder entender, ó, por intermédio das mitocôndrias, isso que o André Luiz que coloca no Evolução dos Mundos, tá? A mente transmite ao carro físico que se ajusta a todos os seus estados felizes e infelizes. Está lá na mitocôndria. Gente, nós temos trilhões de células, tá? Nós começamos, não sei se vocês lembram lá quando começou? Quando vocês reencarnaram? Ninguém lembra. Era 2 células. Eram os 23 cromossomos do pai e os 26 cromossomos da mãe. Aí foi lá, fecundou o óvulo e começou a multiplicar. Hoje nós somos esses trilhões de células que tem essa estrutura aqui das mitocôndrias, né? Que gera isso tudo aqui, ó. Então nós, espíritos, estamos atuando diretamente nesses trilhões de células. Vejam, quando existe a ligação do gameta lá para a formação do ser, é assim, os 23 cromossomos do pai e os 23 cromossomos da mãe. Aí se une até o número 23, que é o XY, que vai nascer o sexo masculino ou o sexo feminino, tá? Quando o espírito que vai reencarnar, ele está desajustado ou necessita se reequilibrar através da dor, do desequilíbrio orgânico, que é um meio de haver um processo de equilíbrio ou de uma disciplina para a alma, ele vai então desajustar esse processo de ligação das células, que é chamado ADN, ácido desoxirribonucleico, que é o nosso gene, que é uma célula, que é a estrutura da nossa célula, que tem 46 cromossomos, ou seja, 23 da mãe, 23 do pai. Então imagine, por exemplo, quando há uma má formação congênita. Uma trissomia, que é uma união, em vez de ser 2 apenas, do par 21, há um terceiro estrutura genética ali. Aí gera síndrome de Down. As doenças orgânicas, a má formação congênita, as microcefalias, tudo isso que está acontecendo, que a gente vê acontecer no corpo físico, é um processo de reequilíbrio para o espírito. Veja, o espírito não é Down, o espírito não é perneta, o espírito não é cego, o espírito não tem Alzheimer, o espírito não tem nada disso. Quem tem isso é o corpo. Que serve para quê? Para disciplinar a estrutura do corpo. Como é que esse fenômeno ocorre? Ocorre quando nós ligamos ao nosso corpo físico. E quando eu recebo um corpinho legal, tudo funcionando beleza, a minha mente, meu pensamento, está o quê? Desequilibrando o meu organismo através do quê? Da estrutura da minha célula. A célula é uma coisinha pequenina, dentro dela tem uma coisa menor ainda, uma organela que é chamada mitocôndria. E através, todo o estado feliz e infeliz está registrado ali.
equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria, libertadas nos processos endodérmicos, mantenedores da biossíntese, que é o que acontece no fenômeno das ligações de nossa estrutura molecular. Por isso, que quando eu aplico o passe em alguém, é preciso dizer para essa pessoa que ela precisa também modificar a vida dela. Se ela não está perdoando, se ela está tendo dificuldade de relacionamento, que ela precisa trabalhar esses valores. Ela recebeu a energia, mas se ela não se modifica, ela vai, na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro pensamento negativo, ela dispersa essas energias recebidas. Percebe? Por isso que é importante entender que eu, trabalhador, tenho que ser o primeiro a começar a fazer essa disciplina em mim. Para que, quando acontecer de eu passar para o outro, eu não só fale por teoria, né? Mas com prática também, tá? Vamos avançar aqui. Aqui, ó. São extremamente variáveis os efeitos da ação fluídica sobre o doente. De acordo com as circunstâncias, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Então, o magnetismo ordinário, que é um magnetismo sem intervenção dos espíritos, do próprio indivíduo, que algumas práticas que estão vindo aí, e até hoje o SUS já botou uma série de práticas lá que o povo está fazendo, agora pode fazer de graça ou recebe alguma coisa, então isso é normal, isso vai acontecer, é preciso que a humanidade cresça, são práticas alternativas que vai acontecer, então muitas vezes precisa de uma prática prolongada, né? E reclama, né, um tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição de mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Então, por isso que existem várias características. Aqueles que são capazes de curar instantaneamente e aqueles que levam muito tempo. Agora, todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. A qualidade do passista, a qualidade dos pensamentos, dos valores, e agora circundado pelos espíritos, ou seja, a ação dos espíritos junto, vai dar um resultado muito mais rápido e com muito mais qualidade. Por isso que muitas vezes o trabalho na casa espírita tem um resultado que não ocorre em alguns outros lugares. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então, o corpo nada mais é do que o elemento funciona como se fosse um mata-borrão. O corpo bota para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo, poxa, se apareceu isso aqui, porque alguma coisa eu estou precisando melhorar dentro de mim. Alguma coisa eu estou precisando trabalhar, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro, ou seja, do nosso corpo físico, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, quando o espírito, no corpo físico, ele está ligado ao corpo e continua em bombardeio mental, moral, consigo mesmo, ele gera essa degenerescência na estrutura orgânica. Então, a dor, o sofrimento, a doença, nós temos a doença particular, ou seja, cada um tem o seu DNA da sua doença. Ah, mas ele tem câncer. Você pode ver que o DNA tem um câncer que ele mesmo criou pela característica que ele necessita, dessa vida ou de outra vida. E aí, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai perceber o seguinte: Allan Kardec, lá no Céu e Inferno, quando ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura, ele vai falar de tudo que o espírito, nós espíritos, muitas vezes nos comprometemos diante de nós mesmos, perante as leis de Deus. Aí geramos ou o processo de expiação ou o processo de provação. Aí eu vou lá no capítulo 5 do Evangelho e estudo. A provação é aquilo que pode ser interrompido. Então, veja bem, se eu estou depressivo provacionalmente, eu tomo a medicação, ela me regula e me equilibra. Se a minha depressão é expiatória, por mais que eu tome a medicação alivia, ela vai permanecer. Porque eu necessito passar por aqui. São causas anteriores das aflições.
e causas atuais das aflições. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que a gente entenda por quê. Porque nem todo mundo vai ser curado. Nem todo mundo vai receber o passe e vai ficar bem. Às vezes só alivia, para que ele suporte a dor até o final do processo reencarnatório. Para quem quiser aprofundar um pouco isso, leia o livro Ação e Reação, de André Luiz, onde André Luiz vai te falar de vários casos expiatórios em que não tem como a pessoa modificar aquela estrutura. Ela vai passar porque é uma necessidade reencarnatória dela. Agora, quando é provacional, há uma interferência, surge uma modificação e a coisa se transforma em estado melhor. Ok? É isso aí. Diga. Então quer dizer que assim, tem médicos que falam isso e tem famílias que ocorre isso. Uhum. O pai morre de câncer, o irmão do pai morre de câncer, a filha tem câncer, lá o quarto, quinto filho também tem câncer. Mas isso é de família. Uhum. Então, é família, só que é família espiritual. Eu ia dizer, então seria um grupo de espírito que vem ali e vão todos mais ou menos nesse mesmo. E vão reencarnar aonde a probabilidade da matéria em possuir aquela degenerescência no campo orgânico, né, na célula, tem a probabilidade do câncer, ele vai reencarnar ali. Aí ele vai ser atraído magneticamente para estar reencarnando na igreja. Geralmente são almas muito comprometidas e vai de geração para geração passando aquela necessidade. Por exemplo, existe aí alguns casos da depressão. Se eu sou descendente, por exemplo, de um pai depressivo, uma mãe depressiva, eu tenho probabilidade de 30% de ser depressivo também. E se eu sou descendente de um pai e uma mãe depressiva, eu tenho 70% de ser depressivo também, né? Então a possibilidade de ter a depressão, ela é orgânica. Agora, só que tem um detalhe. Como é que eu vou ser depressivo? Tem duas maneiras de ser depressivo. Tem a depressão aí que todo mundo faz aí fora, e tem a depressão espírita. A depressão espírita eu vou falar lá em turno, né? Só para vocês irem lá. A depressão aí normal, todo mundo, que uma pessoa se fecha em casa, não quer isso, não quer relação, tem medo disso, medo daquilo. E tem a depressão espírita. Tem que ficar em casa? Tem. Vai ali na biblioteca ou vai na livraria, compra a coleção do André Luiz e começa a ler. Vejam, a mente eu posso controlar. Eu posso não controlar a minha vontade de querer sair, de querer trabalhar, mas pegar uma boa leitura ou ficar vendo filme horrível na televisão é uma escolha minha. Eu estou depressivo, fico assistindo Big Brother o dia inteiro, dia e noite, entro lá no pay-per-view lá. Que depressão? Agora, escolher esse campo vibracional, eu faço essa escolha. Porque o depressivo é capaz de escolher. Não, eu sou tão depressivo, só assisto filme de zumbi. Aquelas coisas que a turma mais nova adora assistir. Vejam, é uma questão de educação. O meu organismo não está favorável, mas eu pegar uma obra espírita para ler, ou pegar uma obra qualquer que me traga mais perturbação na mente, é uma escolha minha. Então vejam que a depressão, com a visão espírita, eu posso ter uma postura diferente. E vejam, quando eu me alimento de boas leituras, de boas informações, eu não consigo ler, Sidney. Então tá. Então entra lá no YouTube, pega as palestras. Tem palestra lá de metro. Lá. Fica assistindo. Bota lá na coisa. Até os espíritos obsessores que tiver em casa vai embora. De volta começa a falar, os espíritos, não quero ouvir esse cara não. Então ouve. Não aguento ouvir de volta. Não aguento ouvir no fone. Então tá, tem as palestras minhas lá, então assista a palestra do Sidney. Ou de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque na medida que você também disciplina e cria um ambiente na tua casa, você vai entrando em outro patamar mental, moral, você vai trabalhando conceitos, você vai meditando. Tem músicas saudáveis, tem músicas, por exemplo, essas músicas clássicas que espantam o espírito obsessor. Mas o pessoal prefere rock, aquelas coisas pesadas, aquelas coisas, não sei o quê, né, pagode, sei lá o que for. Não tem nada contra isso, né? Mas é preciso que a gente selecione. E é uma questão de alimento da alma. Então veja bem, Allan Kardec, ao apresentar esse estudo sobre o corpo, espírito, o corpo, né? Nossa, que eu falei lá no início, ele fala que tem o espírito, o perispírito e o corpo. Aqui, como é um curso, um seminário, nós vamos entrar em detalhes um pouco mais, coisas que numa palestra a gente evitaria de falar, até para não criar nenhuma falta de entendimento, né? Como a gente tem um tempo ainda para mostrar. Então veja bem, o espírito que nós já vimos, a sede das sensações, da percepção e do sentimento. Então quem sente, quem ama, quem perdoa é o espírito. Até o Hahnemann tem uma mensagem no Evangelho que ele fala sobre a cólera. Ele diz assim, não é o corpo que dá cólera, ou seja, a raiva. Quem tem raiva, quem tem desequilíbrio é o espírito.
Então, quando eu digo assim, eu estou brabo hoje porque meu fígado não está bom, não é por causa do fígado não. Né? Eu estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Tem algo que acontece com as senhoras que eu evito de falar, tá? Mas o que acontece? É a alma, o ser. Se ele é o estado dele, o corpo, ao influenciar, pode me trazer o quê? Botar para fora aqueles sentimentos mais desajustados que eu tenho dentro de mim. E eu coloco para fora. Então, no Evangelho tem uma parte que pode uma pessoa bem franzino, bem magrinho, ser mais violento do que o bem fortão, né? Deus é justo. Bota no corpo bem pequenininho para evitar estrago muito grande, né? Exatamente. Então veja bem, o espírito é a sede das sensações, da percepção e dos sentimentos, tá? É o espírito. Então, sempre quando a gente for analisar essa questão, é bom que a gente tenha isso bem claro. O perispírito é instrumento do espírito. Então veja, o espírito, por ser de uma certa determinada quintessência, ele, para atuar no corpo, precisa de um elemento intermediário. Da onde que ele absorve? Absorve do planeta onde ele vai reencarnar, da parcela do fluido cósmico universal. Espíritos mais evoluídos, aquela turma lá da primeira ordem, segunda ordem, capta, ou atrai, ou absorve do fluido cósmico universal a camada mais rarefeita para a formação do seu perispírito. Por isso que a percepção do campo vibracional é muito maior. Os espíritos mais inferiorizados capta ou absorve da camada mais grosseira, para ver a ligação com a estrutura orgânica, que é o nosso corpo físico, ok? Só que aí, quando nós começamos a estudar, e está lá no livro Correlação Espírito e Matéria, do nosso querido Jorge Andréa, ele vai mostrar que o perispírito, que é o corpo espiritual, para que ele possa entrar ou se conectar fluidicamente no campo da estruturação do espírito, porque vibra em outro campo vibracional, vejam, só voltando, lá no início, o corpo e o perispírito são originários, são uma modificação do fluido cósmico universal. Tá? Por isso que ele tem essa propriedade de se adequar, se adaptar. Dá um exemplo. A água que nós bebemos, ela tem uma estrutura molecular. A estrutura dela é o seguinte, é 2 partículas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que te diz que a água é H2O. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá? Se eu pegar a estrutura de oxigênio e aumentar mais uma, em vez de ser 1 oxigênio, botar 2 oxigênio, a água passa a ser oxigenada. A água mudou a estrutura dela. Apenas mexi o quê? Num oxigênio apenas. E ela deixou de ser essa água potável, passou a ser uma água oxigenada. Agora veja bem, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles são modificações do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal se adequa ou se adapta de forma diferente, gera o hidrogênio. Ele se organiza de forma diferente e dá origem ao oxigênio. O oxigênio se une, dá origem à água. Perceberam? A cadeira que nós estamos sentados, tudo que é matéria é combinação do fluido cósmico universal, inclusive o corpo físico. Inclusive o perispírito. Mas o espírito, não. O espírito não é uma transfusão do fluido, uma modificação do fluido cósmico universal. Tá? Então daí nós verificamos o seguinte, para que o espírito que está numa determinada vibração, ou numa quintessência, para que ele possa se conectar à estrutura do corpo físico, ou o elemento do perispírito, ele tem uma estrutura anterior que é chamada corpo mental. Tá? E a ligação dele, por ser vibracionalmente acima, de velocidade acima do corpo físico, ele tem um elemento no meio chamado duplo etéreo. Então quando a gente fala de duplo etéreo, de campo mental, a gente está falando disso, e Allan Kardec resumiu muito bem, espírito, perispírito e matéria. Tanto o campo mental quanto o duplo etéreo nada mais é do que o próprio perispírito, ok? Então vamos lá. O espírito, princípio, vícios e virtudes. Então quem tem vício tem virtude é o espírito, o ser pensante, tá? Fluido cósmico universal, ele manipula esse fluido cósmico universal. O campo mental, exclusiva função de produção de pensamentos. Então, ou seja, o espírito produz e fica armazenado na estrutura do nosso campo mental, os pensamentos. Isso vai ser importante, porque na hora da gente entender mais à frente, tá? O corpo espiritual, a estrutura eletromagnética, formado por elétrons e prótons e fótons, com características vibratórias diferentes, abriga o centro de força, então é aqui que nós vamos encontrar o centro de força, carrega a lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos em vidas anteriores está estruturada, ou fica armazenada, decodificada na estrutura do nosso perispírito.
Aí emanações perispiritíveis, ou seja, aquilo que eu necessito nessa resistência eu transmito para o meu corpo e para a minha vida de uma forma geral. O duplo etérico, parte mais densa do perispírito, contém os centros de forças mais densos, e aí o centro de força tem um campo energético, absorve os fluidos do perispírito e converte em fluido vital. Opa, é aqui que começa o fluido vital a se transformar, ok? E o ectoplasma, fluido magnético, fluido vital, forças radiantes. A materialização, por exemplo, de espírito é uma parcela do duplo etérico, do médium, que ele doa e o espírito se materializa, tá? Esse fenômeno é o que ocorre. E o corpo físico é o mata-borrão do espírito, associado aos centros de forças. Aí, veja bem, no corpo físico, o que eu vou encontrar que é relacionado direto aos centros de força? As glândulas. As glândulas de secreção interna. Aí nós temos a glândula epífise, hipófise, a paratireoide, a tireoide, o timo. Cada glândula tem a ver uma ligação direta com o quê? Com um centro de força que está no perispírito. Isso tem lá no livro, na teoria fluídica que eu falei, né? Transfusão fluídica. Lá tem assim um estudo, uma coletânea de informações, onde nós pegamos lá o perispírito, cada centro de força ligado à glândula, dizemos as funções da glândula e falamos ali o que é benefício e o que é malefício. Então, só para quem não quiser, depois adquirir o livro, né, para poder estar lendo. E aqui é interessante, o sangue e a corrente sanguínea. Vejam que o sangue aqui é o elemento que vai fazer todo esse trabalho no nosso corpo físico, tá? E quando esses elementos todos estão juntos, dependendo do grau evolutivo do ser, nós estamos aqui ligados ao que nós conhecemos como aura. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Então isso aí só para a gente ter uma ideia como é que é o nosso chakras, né? Que é uma linguagem sânscrita, mas na visão da doutrina espírita é centro de força. Nós chamamos de centro de força. Ou
Vocês viram aqui que essa animação, ela tem uma visão assim um pouco mais ampla, mostra mais algumas características. E na realidade nós possuímos isso no nosso corpo físico. Só que o detalhe, quando eu passo a estudar, a doutrina espírita mostra que nós temos esse centro de força e a gente se divide em 7 deles, tá? Embora aqui falar em 10, tem outras teorias que falam diferente. É uma imagem que nós trouxemos só para vocês terem uma ideia. Isso é energético. Esse centro de força está ligado diretamente o quê? A um órgão do nosso corpo físico. Só que quando nós estamos com as nossas emoções, a maneira como nós vivemos, nós geramos o que chamamos aura. A nossa aura, o que é? É uma atmosfera que irradia, né? Irradiada pelo corpo, sob forma de uma ação energética, formada por pensamento de produções psíquicas. Então, o material mental, mento-emocional que nós geramos a nossa aura. Por isso que os espíritos percebem isso com muita facilidade. E alguns médios, dependendo da sua sensibilidade, ele é capaz de perceber isso na hora que ele está ali aplicando o passe. Por isso que tem que procurar sempre levar o pensamento quando perceber que está acontecendo alguma coisa, né? Formação dos pensamentos e reproduções psíquicas, plataforma onipresente em toda a comunicação com os espíritos e cartão de visita no mundo espiritual. Ou seja, quando nós saímos do corpo físico, é o que vibra, é o que o mundo espiritual percebe. Na reunião mediúnica é por esses canais que se conecta o corpo físico, tá? Então a aura nossa, só para ter uma visão também desenhada, né? A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Então nós vimos aí, só para... Podem indicar... só para a gente ter uma ideia, logicamente que uma forma didática, né, de mostrar, naturalmente isso é muito tênue, é muito próximo do nosso corpo, tá, esse campo energético. Tem alguns que vibram um pouquinho mais, tá? O nosso Chico Xavier, a hora dele envolvia, quase foi medido, né, por alguns estudiosos, ela tinha uma vibração maior. O Cristo e outros espíritos mais evoluídos têm uma proporção maior. Naturalmente aqui, só para a gente ter uma ideia, gente, que essa é o campo vibracional, onde está pensamento, doença, tudo está ali, está gravado. Então não tem como. E quando eu me aproximo de alguém para aplicar o passe, é essa conexão que acontece. A minha aura com a aura do outro. Eu transfiro para o outro aquela energia salutar que está em mim. Então é uma transfusão que acontece. Por isso que o passe espírita vai ter essas características, quando a gente entende e a gente começa a utilizar isso em benefício próprio. Por isso que assim, vamos supor, uma mãe em casa, o filho está doente, o fato dela estar ali cuidando dele, né, dando remédio,
acariciando o filho, ela está transmitindo energia. Funciona do mesmo jeito. Né? Um ente querido que precisa fazer uma prece, o culto do evangelho no lar, ou seja, é um ambiente adequado para isso. Agora, quando há uma necessidade de um tratamento, por isso que a casa espírita ela é estruturada para dar esse tratamento, dar essa qualidade ao tratamento. Porque existe uma organização na casa espírita diferente da organização que tem na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida privada, que é para atender um grupo ali de 10, 15, dependendo, 5, 2, 3 pessoas, não importa. Mas na casa espírita, o mundo espiritual organiza de forma muito mais precisa. Por isso que é importante a gente entender, tá? Eu não sei, tem algum intervalo agora, Feijão? Podemos fazer. Podemos, né? Só para fechar essa parte aqui, para depois a gente entrar aqui diretamente. Então, entendendo quando acontece o passe, quando acontece modificação interna, o nosso comportamento. Então nós temos aí o perispírito, que fica registrado todas as nossas emoções, tá? Experiência dessa vida e de vidas anteriores. Nós temos o corpo físico, que nós temos os sentidos, que nós percebemos o mundo externo, tá? E no fluido vital, então, é esse elemento de ligação entre as nossas experiências do perispírito com o nosso corpo físico. E agora, quando é o repositório de sentimentos, está aqui no perispírito, lembrando que a sede das sensações, da percepção e do sentimento é do espírito. E ele, então, espelha isso aonde? No perispírito dele, tá? Repositório das sensações, que é onde nós captamos todas as sensações. E aqui o repositório da vitalidade. Ah, eu faço meditação. É aqui que eu energizo, tá? Ah, eu me alimento. Né? Botei um lanchinho agora depois? Então vai ajudar, né, a alimentar aqui o campo, o fluido vital de todo mundo, né? Aí tá. E quando eu aplico o passe, aonde é que vai? Também para cá. Então veja, essa área do nosso, de conhecer o corpo físico é importante para o médico passista. Conhecer como é que funciona. Ah, eu dei um passe, eu senti que tinha uma região que estava lá, mas eu não sei que região era aquela. Procura lá, vai ver. Vai ver que é lá, por exemplo, tem um baço, na região do baço, aonde fica toda a concentração do nosso sangue. A maior quantidade do nosso sangue está ali, que tem a ver diretamente com o nosso centro de força. Então veja bem, cada centro de força tem uma conexão com nossas glândulas de secreção interna ou dessa transfusão de energia. Por exemplo, o nosso timo aqui, quando eu penso em ajudar, em fazer o bem, ela vibra, ela gera fótons. E essas fótons é que geram saúde para as pessoas, que geram vamos dizer assim, equilíbrio, energias benéficas, energia de amor. Então por isso que eu não vou aplicar um passe, estou aplicando um passe numa pessoa que eu conheço aí na cidade, que eu não gosto muito dela, aí na hora que eu estou dando o passe eu olhei, logo ele que eu vou dar passe, Jesus. Pronto, já bloqueou, tu já mudou a tua capacidade. Então procura superar, não verificar, não criticar, porque muda. Porque você muda o panorama. Nossa casa espírita, só vocês saberem lá, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, nós temos, a nossa atividade é a semana inteira. Então a nossa casa funciona desde 6h30 da manhã, né? Eu estava dizendo para os companheiros, nossa casa tem 107 anos de existência, tá? Então, ela funciona o dia inteiro. 6h30 da manhã, a casa já está aberta para atendimento fraterno e passe. De segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Nós temos uma equipe de manhã, temos uma equipe à tarde, uma equipe à noite, para poder atender a população. As pessoas passam de manhã, só na parte da manhã, para tomar passe, em torno de quase 450, 500 pessoas para tomar passe. Aos sábados nós temos palestra e passe também, e atendimento fraterno. Então veja, nós temos todo esse trabalho de ajuste, de passe, de atendimento fraterno, mas na nossa casa não tem maca nenhuma, não tem nada vamos dizer assim, passe de cura, disso, daquilo. Sabe o que a nossa casa tem? A gente orienta as pessoas, tem a reunião de tratamento espiritual, tem a reunião de passe, de palestra pública. Agora, quando a pessoa começa a penetrar na casa, o que a gente orienta? Grupo de estudo. Nós temos 25 grupos de estudo na casa. Para a pessoa aprender, porque ela tem que aprender por que ela está desajustada, por que ela tem um problema familiar, por que ela tem um problema na vida pessoal. Porque quando ela entende isso, ela começa a trabalhar nos seus valores morais, que é isso que vai gerar a verdadeira cura da alma. E esse é o objeto da doutrina espírita. Percebe? Então o trabalho ele é organizado dessa forma. Na época do Oswaldo Mello, quando ele iniciou lá, ele era ele sozinho, atendendo. Porque ele tinha mediunidade, o povo ia lá. Hoje não. Hoje o pessoal vai, né, não tem médium vidente, não tem nada. São pessoas normais no atendimento fraterno, no passe, mas são pessoas que tem lá, a gente faz escala, o pessoal se programa, eu posso doar 1 hora para trabalhar,
Tem problema na casa? Tem. Muito trabalhador, né? Mais de 100 trabalhadores, é natural que vai dar problema. Mas o tempo todo, os cursos que nós fazemos, o seminário, o tempo todo capacitando as pessoas. Na nossa casa, se estabeleceu uma prática, a prática da imposição de mãos. Então, por exemplo, o passista, ele aprende o curso de passe, geralmente eu que dou o curso lá, como eu já sei o procedimento, né, da casa, inclusive a gente faz parte lá da diretoria, do conselho deliberativo da casa, e aí o que acontece? A orientação é imposição de mãos, sem tocar, somente porque nós damos passe nas fileiras. Por exemplo, nós temos lá um auditório que cabe em torno de 350, 400 pessoas, e em 15 minutos nós damos um passe em todo mundo. A equipe sai, vai aplicando o passe nas cadeiras e chega lá e dá o passe. Qual é o procedimento? Imposição de mãos. Então a prática, a maneira como nós lá chegamos à conclusão é dessa maneira. As outras casas espíritas, a gente não fala da prática, do modelo da prática. Por quê? Porque compete a diretoria, compete a organização da casa estabelecer. O que eu faço sempre é analisar. Funciona ou não funciona? Ah, mas eu posso dar passe pelas costas? A gente viu que o centro de força está onde? Está na estrutura energética do indivíduo. Ah, mas se eu der passe nas costas, funciona? Funciona do mesmo jeito. Né? Então vejam, quando eu começo a entender como funciona o fenômeno, aí a prática eu tenho que adequá-la da melhor forma. Por isso que as casas espíritas têm liberdade e montam a sua organização da forma que deve existir. Por isso que eu, geralmente, quando o pessoal me questiona, o passe assim está certo, o passe assim está errado, eu não entro em detalhe porque é maneira. O modus operandi da casa é da casa. Agora, se tu me perguntar se vai fazer efeito, a pessoa está com chapéu, ou está de braço cruzado, ou perna cruzada, ou mão assim, se o passe vai funcionar? Funciona. Porque ele não vai entrar nesses campos que a gente diz que está fechado, está trancado. Agora, se ele pode estar todo bonitinho lá, mas pensando lá na conta bancária dele, ele não capta nada. Se ele está pensando lá assim, será que eu tranquei meu... Está lá parado, todo mundo lá, não tem que botar a mão assim para poder... Não, a energia não entra assim, né? É entrar pela mão, né? Então, é coisas que a gente às vezes vê os outros fazer e repete sem saber por quê. Agora, o que faz o indivíduo receber o passe? É isso que nós vamos ver depois do longe, tá? Então está aqui a nossa ação política, ok? E se tu não pusesse as mãos, se tu ficasse parado na mão... Nós vamos falar disso depois, na segunda parte. Da transfusão fluídica, como é que ela ocorre, né? Então, a produção dos fluidos do perispírito, o fluido cósmico universal, a absorção do fluido cósmico universal, a gente absorve isso, né, através da respiração, e aí nós estamos o tempo todo nos energizando. Aí a função de vários parâmetros do grau de merecimento. Então veja, sempre tem a ver um correspondente direto com a capacidade moral do indivíduo e o merecimento dele. Então por isso que nem todo mundo se cura. Ah, Jesus curou todo mundo? Não. Por quê? Porque o indivíduo precisava modificar-se internamente, tá? Então esses elementos precisam existir. Então da mesma forma funciona a cura. Até porque nós temos que tomar cuidado para não promover ou prometer a cura. Ah, vai ter a cura. E às vezes não ocorre, né? Geração de fluido vital, ectoplasma pelos mitocôndrias, nós já vimos, tá? Transfusão do fluido segundo a característica de cada um. Então veja, eu posso ter essa capacidade, mas cada um vai ter um campo energético específico de doação. Agora, quando o mundo espiritual atua, ele pode neutralizar, ele pode modificar, se caso eu não estar no campo vibracional adequado para atendimento. Então, isso tudo tem a ver com o grau de evolução, as virtudes desenvolvidas e o pensamento. Então, vamos só ver algumas características aqui. O passista, tá? Então é o doador. Aí nós temos o paciente, que é a pessoa que vai receber o passe, tá? Nós temos a transfusão fluídica, que são essas energias que saem da estrutura fluídica nossa para a estrutura fluídica da outra pessoa. Nós temos aí o plano espiritual, os espíritos atuando. Nós temos o que? A psicosfera, o ambiente. Por isso que não é em qualquer lugar que nós vamos buscar essas energias. Então é preciso ter um ambiente adequado para que essas energias possam ser adequadas também. Então isso aí tem a ver de acordo com a casa espírita. Então vejamos aqui, ó. Aqui é uma casa espírita, onde antes de começar a reunião, o mundo espiritual já presente, trazendo substância do plano espiritual para ser depositada nas águas. Então as águas, gente, elas recebem uma substância do plano espiritual, as pessoas, essa substância é igual, e quando nós pegamos a água para tomar, cada um pega o seu copinho,
ou sua jarra, ou seja o que for, sua garrafinha, e toma, ela vai ter uma ligação direta com a necessidade moral e espiritual de cada um. Então ela vai se processar internamente, como um processo químico, e ela vai ter a qualidade pela necessidade que cada um precisa. Então ela é igual, mas ela tem essa propriedade de se adaptar à necessidade. Tem indivíduos que conseguem tirar o máximo proveito dela, tem outros que tiram pouco proveito de acordo com bloqueios mentais e emocionais que ele possui. Tá? É como a homeopatia. A homeopatia, quando você toma, diferente da alopatia ela tende a eliminar alguns elementos no caminho para tirar a dor, para tirar, né, tomei um Doril lá para a dor, ele inibiu as sinapses, aonde eu passo para outra para detectar uma área do cérebro que está doendo. Então quando ele faz isso aqui, ele tirou a dor? Não, ele apenas inibiu a percepção da dor. Qual é o elemento que gerou a dor? Por que está doendo? Aonde é que está o problema? Não sei. Por quê? Porque eu tomei lá o remédio, ele tirou a dor de cabeça, mas aonde é que fez gerar a dor de cabeça? Os elementos que fez gerar a dor de cabeça. Por isso que a medicação que a gente toma, né, que virou um comércio, se coloca lá né, toma isso que passa aqui, todo mundo vai lá, Advil, Doril, e vai todo mundo tomando. Agora, a homeopatia age diferente. Quando o médico homeopata trabalha, ele precisa ter uma anamnese, ou seja, conhecer o paciente. E quando ele dá a medicação e a dinamização, ela entra no campo energético da pessoa, penetra na estrutura do perispírito e essa, por sua vez, vai nas células. Mas precisa o quê? Modificação interna, para que haja a cura, para que haja a sintetização daquele processo de cura que a homeopatia faz. Se nós formos analisar na mesma visão da água fluidificada, funciona do mesmo jeito. A substância é boa, tem qualidade. A água, porque a estrutura molecular da água é suscetível de modificação, ela recebe com muita facilidade essa modificação, mas quando eu bebo, ela passa na transformação do meu psiquismo, da maneira como eu penso, da maneira como eu sou, da pessoa que eu vivo no meu dia a dia. Porque aí eu tomo a água, mas eu continuo ainda com pensamento negativo, exasperado, brigo com todo mundo, as substâncias são perdidas todas. Agora, se eu sou uma pessoa mais harmonizada, pensamento voltado para o bem, tento me disciplinar a cada dia, ao tomar uma água, ela vai ter um efeito muito maior, porque ela vai reter em mim as energias positivas e eu vou ter gerado a cura naturalmente. Então, o mundo espiritual trabalha nessa... Ô Sidney, só para te... Diga. Ali para te ver um detalhe daqueles anterior que tu tens ali, ó, dos espíritos, por exemplo. Sim. Só um detalhe, que não é bem com relação à cura da água, mas é o seguinte, eu vejo a simbologia nos espíritos ali numa cruz. E nós na casa espírita, pelo menos em casas espíritas que eu tenho, sim, nós não se usa o símbolo da cruz, porque é uma coisa de outra religião. Exatamente. Você tem a ver alguma coisa, isso é porque a pessoa que fez esse desenho colocou... não tem nada a ver, não, se eu quiser usar uma cruz, eu posso usar uma cruz e trabalhar numa casa espírita. Na realidade, aqui são imagens, algumas imagens aqui são descrições de um livro, que a pessoa que pintou, ela pegou. Eu tenho algumas imagens aqui de André Luiz, ela pegou. Isso não significa nenhuma nada de ritual, tá? Seria uma forma que eles se apresentaram ali. Pode notar que alguns têm essas características, a gente vai ver mais alguns espíritos que não têm essa característica, né? Sim. Que é normal. Agora, veja bem, o que nos importa aqui, por isso que eu trouxe a imagem, é mostrando que o mundo espiritual atua antes da gente estar aqui. Ele prepara o ambiente que está aqui. E quando a gente perceber que ele prepara, e aí a forma é diferente, né? Aí os espíritos se organizam de forma diferente, o que precisamos perceber é o seguinte... aqui, ó, nós temos ali alguns espíritos observando que não tem nada disso. Esses que trouxeram aqui tem essa característica ali perfeita, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando eu estou aplicando passe, os espíritos estão juntos. Então eu recebo as energias espirituais. Eu passo energia para as pessoas e eu recebo. Conhecer a técnica dos passes é importante. A gente tem aí vários livros que falam da técnica. Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente fica preso mais à técnica do que à qualidade do passe. Por exemplo, André Luiz diz o seguinte, foi lá no Brejo da Vida Eterna, diz assim, foi aplicado o passe longitudinal para evitar o desencarne. Então a pessoa estava prestes a desencarnar, como precisava prolongar a vida, ela recebeu o passe longitudinal. Bom, num outro momento ele diz assim, foi aplicado o passe longitudinal para apressar o desencarne. Aí eu pergunto, e aí? Eu passo longitudinal. A técnica é a mesma.
Mas é a técnica que fez a qualidade ou é a intenção de quem aplica? É a intenção. Então, por isso, se a gente pega uma obra dessa do André Luiz e lê, e o André Luiz fez o passe lá transversal, fez o passe longitudinal, que a gente pega alguns companheiros que escrevem sobre isso. Aí o que a gente faz? Eu quero fazer assim. Gente, para pensar. É o mundo espiritual que aplicou aquele passe, com conhecimento de causa. Vejam lá o desencarne de Dimas. O passe para desconectar a estrutura do perispírito da glândula epífiso pineal é um passe específico que o mundo espiritual aplica por conhecimento de causa. Nós temos esse conhecimento de causa? Nós dominamos essa técnica? A técnica que eu quero dizer não é a técnica externa, que fazer movimento com o braço todo mundo faz. Tá? Isso é muito fácil. É conhecer como é que eu faço e perceber aonde é que está as ligações perispirituais fluídicas com aquela estrutura orgânica. Isso não tem essa capacidade. Mas o mundo espiritual tem. Então, muitas das vezes, quem faz esse trabalho é o mundo espiritual. E André Luiz vai dizer assim, aqui na Terra, nós precisamos de boa vontade, né? Um corpo sadio para fazer o nosso trabalho aqui. Só que lá no mundo espiritual, fazer um trabalho desse, precisa ter boa vontade, moral equilibrada, exigido, é exigido. Aqui na Terra, meia boca, né? Mas lá não é exigido, moral equilibrada. Desejo de fazer o bem. Então, eu quero trabalhar na equipe com o André Luiz lá na Terra. André Luiz, no plano espiritual, André Luiz tem um relato muito interessante. Ele fazendo, no início, ele tinha muita dificuldade, foi aprendendo. E depois que ele estava já bastante tempo lá no mundo espiritual, ele chega numa casa e o mentor espiritual fala para ele aplicar o passe naquele senhor que estava precisando. Quando ele aplica o passe, ele sente, no momento que ele está aplicando o passe, ele se assusta. Ele se assusta porque ele sente uma energia sair aqui dessa área, né, ligado ao centro coronário dele, o cardíaco dele. Quando ele sente aquilo, ele se assusta. Aí o mentor espiritual, calma, André Luiz, essas são as forças radiantes que você está começando a irradiar. Quando ele começou a aprender a dominar essa energia, é que ele vai ter a precisão da qualidade daquilo. Se acontecer conosco aí, na hora que a mão já fica dormente, a gente já fica, meu Deus, o que aconteceu com a minha mão? Está toda dormente, né? Tem pessoas que sentem, na hora que está aplicando o passe, sentiu alguma coisa e às vezes tá tonto porque é o jeito das pernas que tu colocou, aí já acha que o problema é do outro. Aquela moça estava pesada, na hora que eu dei passe nela, claro, você ficou parado, teu sangue não circulou, deu dormência na perna, tu ficou assim. Então veja, tem coisas que a gente acha que é e tem coisas que não é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, análise com calma, com tranquilidade. Gente, a gente entra no campo ainda, eu costumo falar isso em termos de números, só para ter uma ideia. A gente entra no campo vibracional em torno de 10, 15% de percepção. E isso com a sensibilidade um pouquinho aguçada. São raros os que conseguem perceber coisa um pouco mais além. O Chico, por exemplo, ele tinha uma percepção perfeita. As pessoas chegavam lá, moças principalmente, chegavam lá, Chico, eu estou com dor aqui, Chico, no peito, estou sentindo. E o Chico via, no ombro dela, um espírito obsessor, batendo com os pés na caixa torácica dela. Agora imagine o Chico dizer assim, tem um espírito aí no teu ombro. Não se fala uma coisa dessa. O Chico falava, toma passe, toma xarope, e a pessoa ficava curada. Ou seja, era a condição moral da pessoa que fazia que ela tinha aquelas vibrações, aqueles espíritos que a atenazavam, criavam dificuldade para ela. Ela não mudava o conceito, tomava passe, ia na casa espírita e continuava do mesmo jeito. Tem um caso de um homem que ele ia na casa espírita tomar passe e ele tinha no centro genésico dele, no campo, nesse centro vital, né, centro de força genésica, desequilíbrio. Ele tinha um comportamento moral desequilibrado na área do sexo. Os espíritos obsessores colocaram nesse centro genésico dele como se fossem larvas psíquicas, que começam a sugar a energia dele. E aí sugava, ele vinha no centro, tomava o passe, o mundo espiritual auxiliava, fazia a limpeza, com o passe magnético eliminava muito dessas larvas, ele ia embora. Se contaminava depois, de novo. Voltava na casa espírita. Durante 9 vezes ele fez isso. Na 10ª, quando ele chegou, o mundo espiritual falou, não tem jeito, ele não muda. Então vamos fazer o seguinte, deixa ele ficar um pouquinho doentinho, deixa doer um pouco mais, que aí ele vai começar a pensar em se modificar. Então, a ajuda vem, mas desde que eu mereça. E se eu não mereço, se eu não faço por onde para merecer, por isso que a nossa visão do passe na casa espírita não deve ser aquela visão assim, eu vou curar todo mundo. Não vai, gente, não vai. Porque as pessoas, cada um tem o seu mundo íntimo, as suas necessidades. Eu posso aliviar.
Eu ajudo a pessoa a caminhar um pouco mais, a resistir um pouco mais. Agora, quem é que vai fazer a modificação é ela. Se ela não fizer a parte dela, por mais que ela receba passe, tudo que a casa espírita oferece, depende dela. Por isso que eu não posso prometer. O mundo espiritual atua, veja bem, ó, nesse caso aqui, está aplicando o passe. Ó. Esse fenômeno aqui é um fenômeno de ideoplastia. Aí eu tenho que estudar sobre isso. Quem é que fala sobre isso? Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade. Quem fala um pouco, quem começa a falar dessa visão, é lá no capítulo 14 da Gênesis, sobre fotografia do pensamento, que Allan Kardec se refere na Gênesis. Aqui esse senhor está tomando passe, mas o pensamento dele está onde? Lá no ambiente de trabalho dele. Ele não se desligou. Ele está tomando passe magnético, mas ele está desconcentrado. O que acontece? É como se fosse um copo de cabeça para baixo. Não consegue captar essa energia. Ele vai sair dali e continuar o mesmo, tá? As pessoas tomando passe, tem umas pessoas que conseguem se desligar um pouco, por isso que o passista tem que estar atento, para que a pessoa não entre em transe. O transe tem um momento inicial do transe que pode ser interrompido. Depois que ele conecta, é mais difícil. E o passista dá passe. Ah, mas o passista tem que dar passe de olho fechado ou de olho aberto? Assim. Me perguntaram no último curso. Né? Então, aí eu digo, preste atenção. Você tem que prestar atenção em quem você está dando passe. Eu estou dando passe na pessoa com o olho fechado, daqui a pouco eu bato na cabeça dela, esbarro. Tem que cuidar. Então eu olho, eu percebo. Às vezes a pessoa começa a querer entrar num transe. Eu tenho que chamar a atenção dela para evitar que ela entre no transe. Então o passista tem que estar atento no que ele está fazendo. Concentrar-se, mas ao mesmo tempo tomar conta do que está acontecendo ali, se é uma cabine de passe, ou se é um passe, por exemplo, a nossa casa lá, são bancos, e o banco a gente já deixou uma distância que cabe a pessoa sentada e o passista passa ali. A gente orienta, cuidado para não esbarrar o joelho nas pessoas. Imagine, está lá a moça, né, com o seu respectivo marido, e a moça está aplicando o passe, chega no marido, encosta o joelho, a outra que está do lado já começa a olhar, né? Ou encosta a mão na cabeça da pessoa, se é um homem, encosta na cabeça da mulher. E se é a mulher, encosta na cabeça do homem. E hoje está tudo misturado, não é mesmo, né? Aí, não tem que tocar. Agora, como é que eu vou saber disso? Eu tenho que estudar para entender. Vai funcionar se eu tocar? Tem uma senhorinha na nossa casa, ela já desencarnou, mas ela gostava de fazer carinho nas pessoas. E dava, todo mundo gostava de tomar passe com ela, uma senhorinha. Ela dava passe, tocava. Aí quando eu dava o curso, eu falava, gente, não tem que tocar, que não sei o quê. Ela ficava quieta. Quando ela ia dar passe, ela tocava. Aí eu falei, aí eu passava a dar o curso assim, gente, não tem que tocar. Mas se alguém toca, não copie, porque senão a turma estava tudo querendo copiar, né? E aí aconteceu. O que acontece? Foi assim que ela aprendeu muito tempo. Mudou? Não mudou. Mas os novatos começaram a entender como é que funciona a energia. Aí toma cuidado, né? Tocar nas pessoas, ou falar. Tem uma lá que fala. Aí dá passe e... Veja, eu estou aqui tomando um passe com fulano. Ele não fez... Mas a outra tomou passe aqui do lado e fez... Ah, eu quero tomar passe com essa aqui. Porque essa aqui é melhor do que a outra. Porque eu começo a colocar valor. Ah, não, só a Dona Maria. Não tem Dona Maria aí não, né? Mas só a Dona Maria dá o passe que sacode tudo. Aí todo mundo lá. Então veja, eu estou muito mais preocupado com o quê? Com o externo ou com a qualidade? É com a qualidade. Então a qualidade é que modifica. Aqui nós temos uma visão do plano espiritual, junto com os passistas. Então a energia passa pelo passista primeiro, ou seja, ele já está sendo beneficiado. Precisa tomar passe depois que deu passe? Não, ele já está recebendo. E detalhe, ele está recebendo diretamente, tá? E aí cada um vai tomando passe, e o mundo espiritual presente, observando, e quem faz essa... Vamos supor que esse senhor aqui, esse que na realidade está concentrado, vamos supor que ele precisa de um tratamento específico em uma determinada área. Quem vai fazer essa manipulação energética é o próprio espírito, para que atenda a sua necessidade. Ou seja, diga. O que seria se entrar em transe e é normal acontecer em passe? Eu falei rapidamente. O transe, na realidade, é a concentração que muitas vezes a pessoa faz para a reunião mediúnica, para permitir que os espíritos se conectem, tá? Então, no início, quando ele começa, é como se fosse um pequeno torpor, aquele momento que tu está naquele lusco-fusco do sono, e de repente tu acha que está bem fora do corpo, assim, e volta correndo. Nesse momento que a gente entra e vamos dizer, relaxa o psiquismo, o mundo espiritual, os espíritos que estão presentes, se conectam. Quando ele se conecta, ele vai gerar ali o componente que nós chamamos de comunicação do espírito, ou seja, a incorporação, aproximação. Como o nosso tema aqui não é sobre mediunidade, eu não tenho aqui nada para mostrar. Mas o que acontece? Nesse momento,
Se você está percebendo que a pessoa que está no passe não é para incorporar, nem o médium tem que incorporar, porque esse passe aqui não é de incorporação. Ele aplica o passe, o mundo espiritual está presente, mas ele não precisa permitir que os espíritos dê o passe através dele. Então o que acontece? Eu tenho que interromper para a pessoa não entrar. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mediunidade equilibrada. Aí cai, a pessoa grita, a pessoa não tem controle. E qual é a maneira adequada para interromper? Chamando pelo nome dela ou chamando ela, pedindo para abrir os olhos. Ou seja, interromper o processo de concentração. Porque assim, ó, quando eu chego na casa espírita, a tendência natural é dar uma relaxada. Tem gente que dorme, tem gente que se desprende, a maioria dorme. Tem um grupo que diz que se desprendeu e está ajudando o palestrante. Tá não, está dormindo mesmo, está do lado, né? Então, assim, quando esse fenômeno começa a acontecer, porque eu estou lá na vida da rua, aí chego, sento, aquela palestra tranquila e tal, aí eu relaxo. E muitas pessoas, às vezes, entram nesse frenesi psíquico. Aí, quando entra ali, é preciso interromper e evitar que aconteça. A nossa casa, por exemplo, tem muita gente. Quando acontece, está todo mundo dando passe, a luz, aí baixa um pouco a luz, né? Todo mundo dando passe. E alguém começa a sentir alguma coisa, o dirigente do passe, que está ali controlando, na mesma hora ele, concentração para que ninguém se despeça, porque todo mundo olha com medo, né? E o passista também. Aí o passista que está dando passe, vamos supor que é uma pessoa que fez um treinamento há pouco tempo, ainda não sabe lidar com isso, aí um passista experiente sai de onde ele está e vai lá e atende a pessoa. Se tiver que a pessoa ser tirada para um outro ambiente, ela é tirada, ou ali mesmo fala para ela voltar a si, chamando pelo nome, se tem alguém parente, ou então chama a pessoa se a gente não sabe o nome dela. Qual o objetivo? Evitar a incorporação junto com as pessoas. Mas toca nessa pessoa ou só Nesse caso, às vezes a gente dá um toque para que ela volte. Olha, fulana, acorda, abre os olhos, né? A gente toca naturalmente, tá? E se a pessoa estiver incorporada? Aí é preciso atender. Se é preciso atender. Ou seja, se a pessoa ela incorporou e naquele momento o espírito que se ligou a ela, ele não está atendendo, aí é preciso que aí alguém que é acostumado em reunião mediúnica, que deve sempre ter alguém na casa, fazer intervenção, dialogar com o espírito no sentido de fazer que ele se desligue daquela pessoa. Aí já passou por outro nível do transe fluídico, do transe psíquico. Porque o transe psíquico ele vai chegando, aí chega um ponto que você tem que lidar com a inteligência que se ligou. Aí é direto, aí um seminário sobre mediunidade. Aí entraria no transe fluídico e são várias etapas do transe, tá? Aí complica um pouco. Assim, por exemplo, mas claro, depende do tamanho da casa e dos trabalhadores. Mas lá na casa que eu trabalhava, assim, ó, se a pessoa começa a entrar em transe, porque não é só transe, muitas vezes termina o passe e a pessoa fica sentada chorando. Isso não também. se levanta dali. Atendimento fraterno. É isso. Aí saem três, que já são formados esses grupos passistas antes de começar, saem três, pegam aquela pessoa, levam para uma outra sala para não tumultuar e para o passe ter andando. Exatamente. Agora, por exemplo, a nossa casa, ela tem o passe na câmera, na salinha, durante todo o dia, né? Enquanto as pessoas vão, tomam um passe, tem uma leitura sendo feita, mas quando acontece alguma coisa lá na salinha, aí o atendente, porque nós temos o plantão de atendimento fraterno, o atendente fraterno vai e atende. Por quê? Porque o atendente fraterno está preparado, capacitado de fazer diálogo. Aí ele vai, atende, vê a necessidade, se a pessoa chora e tal, faz todo um atendimento. A casa espírita, gente, quando se organiza, ela tem que ter os elementos necessários. Sempre alguém com mais experiência para lidar com essas realidades, tá? Nós tivemos um caso, por exemplo, de um jovem que quando ele chegava na porta do centro espírita, o espírito pegava ele e jogava ele no chão. E ele andava como se fosse um animal dentro da casa. Vinha andando, queria subir na mesa, queria fazer uma... Certa feita lá, o grupo lá tentou segurar ele, mais ou menos uns 5 homens, não conseguia segurar ele. E aí, cada vez que a gente tentava atender, esse espírito fazia isso com ele, né? Aí o que nós fizemos? No final, depois ele voltava a si, era muito difícil de controlar. Aí o que nós fizemos para ele? Ó, você vai deixar de vir à casa espírita, já que você não tem controle da tua mediunidade. Tu vai ficar na tua casa, no horário tal, no dia tal, vamos ter reunião mediúnica aqui. Eu vou te ligar antes, né, uns 20, 15 minutos antes, vou dizer o seguinte: agora vai iniciar a reunião mediúnica. E você para o que tu está fazendo, pega uma coisa, um livro, lê e fica aí, que aí nós vamos atender aqui. Aí o que acontece? Nós fazíamos a ligação fluidicamente com ele, com a necessidade dele, e o espírito, em vez de se comunicar com ele, se comunicava através do médium disciplinado, o médium que sabia controlar, o médium que segurava todo. E o espírito tinha perdido a forma humana. Por quê?
E aí alguns espíritos vieram e disseram assim, vocês querem ajudar ele? E fala para ele lá pedir desculpa. Porque ele foi num ambiente e pediu lá aos espíritos para fazer um trabalho, nesses lugares onde o pessoal pede. Ele fez um pacto com aqueles espíritos, está lá no livro dos espíritos. Pacto, feitiçaria, talismã, Allan Kardec trata disso. Aí ele fez isso lá, só que quando ele quis se livrar, o que ele fez? Pegou tudo que ele conseguiu lá e jogou tudo fora. Achou que estava resolvido o problema. Só que os espíritos na qual ele fez essa ligação queria cobrar dele. Ligou a ele um espírito que pelo fenômeno da licantropia, ele perdeu a forma humana. Então acontece, os espíritos, quando estão muito desequilibrados, eles são induzidos magneticamente, processo hipnológico, ele muda a forma humana. E eles ligaram esse espírito. Aí cada vez que ele tinha crise, o espírito ligava nele para quê? Para que ele fosse lá pedir desculpa. E aí nós dissemos para ele, o que tu aprontou? Porque depois espiritualmente ficamos sabendo, né? Aí eu falei, o que tu aprontou, meu filho? É que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, querido, não devia fazer, né? Tu tem que ir lá pedir desculpa, ou então tu tem que se equilibrar moralmente. Se você não tem condição, vai lá, pede desculpa, faz o que eles têm que mandar e se desliga, porque quando você vai num ambiente desse e pede, você fica à mercê de espíritos com aquela característica. Aí você aceita aquilo, depois você quer romper. Então, ou você tem uma capacidade moral muito grande, porque esses espíritos, eles vão atrás, vão querer, naturalmente, isso é fato. É igual o ser humano aqui na Terra, gente, não tem diferença não, tá? Imagine ali, você tem um ponto de droga ali, e você começa a vender droga ali pro traficante, e depois tu não paga para ele. Vai ver o que acontece. É a mesma coisa no mundo espiritual. Você lá se combina, aceita, e depois você cria agora. Lógico, Deus permite isso? Claro que permite. Por quê? Porque nós ainda precisamos aprender através da dor. Pode haver uma modificação? Pode, faz, pratica o bem. Como muitas vezes as pessoas, por exemplo, elas deixou esse tipo de trabalho, nós conhecemos várias, né? Que deixaram esse tipo de trabalho, e o que elas fizeram? Começaram a fazer o bem, se equilibrou moralmente, aí os espíritos não encontram mais o campo mental, eles não influenciam mais. Então é uma questão de modificação. Então por isso que é cuidado. Agora, quando chegou na casa espírita, aí o que aconteceu? Depois, com o tempo, a gente começou a atender essa alma, os espíritos daquele local onde ele foi se apresentaram, disseram que não tinha nada a ver contra ninguém dali, a única coisa que precisava é que ele precisava pedir desculpa, rever a atitude dele, e aí nós orientamos. A desculpa pode ser até moral, mental, uma prece, um ato de amor, você vai modificar, aceitar. Bom, hoje o rapaz está bem, não tem mais a situação. Agora, só com um detalhe. Durante esse atendimento que nós tivemos na casa espírita, veio um outro espírito pedindo ajuda, para ajudar o seu filho, porque o filho desse espírito, na qual ela se designava, era aquele espírito que estava com aquela forma animalizada. Então, aí você começa a entender que a casa espírita, o trabalho na outra espírita, ele vai ter um atendimento maior, muito maior. Enquanto no mundo espiritual, que ainda não entendeu, ou se utilizam dessas almas, está lá no livro Libertação, de André Luiz, se vocês verem lá, tem uma mulher que ela cometeu o ato, ela matou o esposo, matou os filhos, ficar com os bens materiais, viveu, e depois ela é levada naquela região lá do Gregório. E o Gregório é um local do mundo espiritual, onde ele vai lá e começa a acusar os espíritos que fizeram mal. Porque muita gente tem essa descrição de inferno, né? Hoje, quando a gente fala de umbral na casa espírita, o pessoal fica, umbral, né? E quando vê o nosso lar, quem viu o nosso lar aí? Várias pessoas viram o nosso lar, né? E aí tem uns que dizem assim, sítio de umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Porque preferiu o inferno. Então essas regiões, gente, existem no plano espiritual. Elas existem. Como existem porções de pobreza, de violência, de locais insalubres, de locais de comportamentos deseducados ou desequilibrados na Terra, o plano espiritual também existe, tá? Aí o que acontece? Nessa região, esse espírito chamado Gregório, que ele foi um sacerdote, ele tinha a capacidade de trabalhar com hipnotismo, que é uma técnica que ele aprendeu na Terra, e ele utilizava isso para o mal. E ela começou a dizer, por que eu estou aqui? E ele via no perispírito dela, na aura, lembra lá? Tudo o mal que ela tinha feito. E disse para ela, você fez isso, fez isso e aquilo. Aí ela entrou num processo de culpa. Quando entra no processo de culpa, ela começou a ter remorso do mal que ela fez. Com remorso, ele manipulou com mais facilidade a mente dela. Ele disse, você é uma loba, você é uma loba. E ela metamorfoseou mentalmente o perispírito dela. O perispírito ele é suscetível, ele é plástico, ele é moldável. E ele então volta, vira uma loba.
E aí coloca uma coleira nela, ela vira como se fosse um animal. No plano espiritual, inferior. Aí o André Luiz, que está junto, pergunta assim, para o mentor espiritual: até quando a nossa irmã vai ficar nessa situação? E os espíritos respondem, o mentor espiritual: até quando ela desejar. Veja, mesmo assim, existe a vontade da pessoa. Por isso que ela precisa trabalhar a vontade, de sair daquela dificuldade que ela mesma criou por comportamento. Agora vamos lá no céu e inferno. Código Penal da Vida Futura. Lê lá no Código Penal, Allan Kardec, lá no item 16 do Código Penal da Vida Futura, ele diz assim: como é que a alma faz para se libertar ou para se ajustar perante as leis divinas que ela foi contrária à lei divina? Primeira coisa, arrependimento, não é remorso. Ela precisa se arrepender sinceramente. O segundo momento, qual é? Expiação. Ela expia aquilo que ela fez alguém sofrer. E qual o terceiro? Reparação. Então ela precisa arrepender-se, entrar no processo de expiação e depois reparar, fazer o bem àquele que eu fiz o mal. Então é o caminho para voltar ao equilíbrio. Enquanto esse fenômeno não ocorre, em termos psicoemocionais, o ser vai sofrer. Por isso que existem muitas dores. A gente ainda lida, casas espíritas de uma forma geral, eu digo assim, lida com poucas dores, porque existem dores seríssimas no campo psíquico. Poucos grupos mediúnicos têm capacidade de lidar com esse desequilíbrio na área mental, que é muito sério. Caso de suicídios, por exemplo, está aí, ó, as internet mostrando. Tem uma turma jovem que estão sendo levada para cometer suicídio com o tal da baleia azul, que o pessoal começa, ou seja, são almas que de uma certa forma são trazidas do plano espiritual e elas são fracas mentalmente nessas análises. Aí o mundo espiritual inferior aproveita, ele se utiliza de mecanismo, que a internet está aí cheia de pessoas com desequilíbrio mental, criando coisas, e aí a pessoa entra naquilo ali. O que acontece quando esse jovem ou essa pessoa chega no ciclo e comete o suicídio? Chega no plano espiritual muito desequilibrado. Aí o mundo espiritual inferior, o que faz? Se utiliza. É a mesma coisa alguém que morreu de overdose, que morreu de briga no trânsito. Tem gente que por nada encostou, arranhou e está matando o outro. Chega do outro lado muito desajustado. Suicídio, por exemplo, existem vários fatos. Pessoas que cometem suicídio, atingem a área da fonação, vêm sem a capacidade de falar. Outros, a área da visão, vem a capacidade de ver. E outros que é homicida e suicida, entra no quadro da esquizofrenia. Veja, tudo é resultado do comportamento que nós tivemos na Terra. Ah, mas eu não quero sofrer mais. Opa, é só agir no bem. É só perdoar mais. É só amar mais. É não complicar a vida de ninguém. Aí você começa a ficar bem, opa, que legal, aí você vai gostar. Porque o mal é assim, gente, a gente fez, gostou e está repetindo até hoje. Né? O dia que a gente parar de repetir o mal, aí a coisa começa a melhorar. Então veja, quando eu estou no tratamento na casa espírita, a realidade da pessoa eu não tenho, tá? Mas o mundo espiritual tem. Eu faço aqui, por exemplo, vamos supor que eu faço aqui os movimentos, porque eu aprendi que tem que ter a técnica. Mas o mundo espiritual sabe onde tem que energizar. Por quê? Porque o centro coronário da glândula epífise pineal, por isso que eu tenho que estudar lá no Missionários da Luz, ela é geradora de energia para todos os outros centros de força. Por isso que a imposição de mãos funciona. E funciona bem, por quê? Porque ela vai atender às necessidades do ser. Porque cada centro de força, eu não sei qual é o motivo, se ele se perdeu as energias, se ele se desequilibrou, eu não sei qual é o motivo. Mas o mundo espiritual sabe e vai atender. O passe direto, quando a gente fala em passe coletivo na casa espírita, é importante que os trabalhadores saibam, é o passe espiritual. E o passe espiritual é dado pelo plano espiritual, de acordo com cada necessidade. Ou seja, antes de entrar, quando a gente está entrando, o mundo espiritual já sabe a necessidade de cada um, até dos trabalhadores da casa espírita. Alguns espíritos que entram na casa espírita para assistir às palestras, e outros, o plano espiritual diretamente dá o passe. A frutificação da água, geralmente o mundo espiritual faz todo esse trabalho anterior. O que nós aplicamos quando nós fazemos um movimento é o magnetismo animal, que só o encarnado possui, que é do corpo físico, tá? E esses elementos acontecem. Ah, minhas crianças estão lá na evangelização, eles estão tomando passe? O mundo espiritual está ajudando? Está ajudando as crianças. Já começa porque essa turma aí já é um camburão de fluido vital, né? Não para sossegado. Mas esses estão lá, está lá as crianças, está lá os evangelizadores e está também quem? Os espíritos lá. Por isso que é importante que o evangelizador seja espírita. Ah, eu estou evangelizando as crianças, eu fui excelente catequista. Tá, agora você tem que ser espírita.
Se você aprendeu lá, agora você tem que aprender a teoria espírita. Porque daqui a pouco tu vai chegar lá, as crianças tudo de joelho na salinha, né? E de mão posta fazendo prece. Porque ela aprendeu assim lá com o padre. É normal. Agora, quando eu entro para cá, gosto muito de criança? Gosto. Aí eu vou estudar o espiritismo. Vou entender sobre o mundo espiritual. Por quê? Daqui a pouco uma pequenina desse diz assim, tia, tem um cara ali na porta da rua, pois eu não vou entrar não. Porque ela vê. Ela vê os espíritos pequeninos, vê. E as mães ficam de cabelo em pé. É evangelizador, então, né? Fica com medo. E ele está vendo que tem um espírito que fica cuidando das portas da evangelização. Porque junto dessas crianças, às vezes, tem os obsessores. Aí tem os espíritos que acompanham ela. Por quê? Porque criança não é criança, gente. É um espírito imortal que já se complicou em vidas passadas, reencarnou e muitas das vezes os espíritos acompanham. Está lá no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Firmino de Miranda. As crianças no pátio da escola correndo, e os obsessores lá, fazendo as crianças, né? Tem algumas que são travessas por natureza, mas fazendo elas fazerem coisas para serem punidas desde pequenas. Por quê? Porque eles têm ódio daquele espírito que reencarnou naquele corpo. Então isso é preciso que a gente saiba. É importante que o evangelizador saiba, mas é importante também entender o seguinte: enquanto está acontecendo a evangelização, os espíritos estão juntos, acompanhando todo o trabalho. E se uma criança dessa necessita de um passe, por ela estar febril, por ela estar com uma deficiência, uma doença, então se aplica o passe. Aí pode um grupo fazer esse atendimento. Mas de uma forma geral, elas já estão recebendo toda essa ajuda, tá? No atendimento fraterno, mesma coisa. Estou lá fazendo atendimento fraterno. Isso eu estou mostrando esses lados para vocês entenderem como é que a casa espírita está estruturada. Sem que a gente nem vê. Está lá o atendente fraterno e está lá ó, os espíritos junto do atendente. Vejam, o atendente não vê o problema físico desse senhor. Ele não vê. Quem está percebendo as necessidades necessidade desse senhor são os espíritos. Aí o que o mundo espiritual faz? Intui o atendente para que o atendente faça o quê? Diga algo, oriente algo próximo daquilo que esse homem precisa. Mas ao mesmo tempo, quem está aplicando o passe na hora que o atendimento fraterno está acontecendo? O mundo espiritual. Por isso que quando a gente estuda o espiritismo, a gente percebe o seguinte: a precisão, a qualidade e a atenção do mundo espiritual, gente, é muito maior do que nós imaginamos. Mas como às vezes a gente quer transferir aqui para a Terra, para nós, a gente tem que melhorar espiritualmente para se aproximar. O ser humano pode se aproximar das energias espirituais? Pode. Mas tem que melhorar muito para a gente poder eleger uma energia com essa qualidade. Ó, esse caso aqui, ó, atendimento espiritual, atendimento fraterno na casa. Essa senhora aqui tem um processo obsessivo. Esse obsessor não estava aqui, né? Vamos abstrair a presença dele ali. E ela, então, é um espírito que estava ligado a ela, um marido de uma vida passada. Ela o traiu, ele não perdoa, ela reencarnou e ele continua perseguindo ela. Ele deseja que ela, tudo de ruim. E a vida dela tem sido muito complicada. E ela chega na casa espírita. Aí ela começa a falar para o atendente fraterno as dificuldades morais dela, o problema da vida dela pessoal. Mas o atendente fraterno não tem ideia da vida passada dela. Ninguém tem essa capacidade. Jesus via no próprio processo energético da pessoa o que ele se complicou em algumas reencarnações. Mas ninguém tem essa capacidade na Terra. Quem é que faz isso? O mundo espiritual. Aí o mundo espiritual, percebendo, começa a intuir o atendente fraterno para orientá-lo no sentido de mostrar o que o Evangelho de Jesus propõe, uma mudança interior, comportamento. Por isso que a minha orientação tem que ser doutrinária. Aí na hora que ela está orientando, o que o mundo espiritual percebe? Ela começa a assimilar, a aceitar. Isso, gente, quando a pessoa começa a aceitar uma informação, ela muda a coloração do pensamento, da vibração dela, e é perceptível isso. Quando ela assimila, quando ela entende que aquilo ali é um processo de modificação. Aí o que o mundo espiritual fez? Quando o aconselhamento dado pelo processo intuitivo, pelo estudo que o atendente fraterno fez, ela está servindo para ela e ela está se comprometendo moralmente em modificar-se, o mundo espiritual o que faz? Permite que ele penetre. Para quê? Para ele ouvir a orientação. Por quê? Porque ele está imantado psiquicamente a ela. Se ela se modifica, ele começa a receber a vibração. Ele pode até não perdoar no primeiro momento, mas ele começa. Isso aqui é uma verdadeira reunião de tratamento espiritual. É uma reunião de desobsessão. Acontecendo aqui, ó.
Precisa o atendente estar incorporado? Não. Quem é que está fazendo toda essa ação? O mundo espiritual. Por isso que a gente tem que entender que quando a casa espírita está bem organizada, a qualidade do trabalho ganha outros valores. Depois que termina todo o trabalho na casa espírita, todo mundo vai embora, aí o mundo espiritual o que faz? As almas que eles atenderam, eles muitas vezes têm almas que são trazidas, depois são recolhidas, são levadas para o mundo espiritual. E também é o seguinte, vamos supor que alguém na casa espírita lembrou do ente querido que está em casa, doente, criou aquela ideoplastia, aí o mundo espiritual agora vai atender essas necessidades. Sai e começa a atender, de acordo com o merecimento de cada um. Veja que o trabalho é perfeito no mundo espiritual. Quem é que bagunça o trabalho do mundo espiritual? Quem que vocês acham que trabalha? Atrapalha? É o pessoal da terceira hora, não é nós não, é o pessoal da terceira hora, né? Então veja bem, aonde é que nós temos que mudar? É a técnica? É a teoria? A gente saber muito? Ou a gente melhorar um com o outro? Agora eu vou dar passe, como é seu nome? Eu não vou muito bem com o carro. E o Carlos hoje está lá para dar passe junto comigo. Meu Deus, o Carlos veio hoje para dar passe a Jesus, porque não podia faltar. Ou seja, eu já estou com pensamento negativo com um trabalhador, com um amigo. Como é que eu quero agora fazer ajuda com o próximo que eu tenho desavença com o Carlos? Aí eu já não gosto dela, aí eu não gosto do outro, porque aquela fulano, e hoje fulano veio, pronto, acabou. Aí a casa espírita, sabe o que acontece, gente? Diz Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão de Ivone Pereira. A gente abre brechas para que os espíritos obsessores penetrem. E começa a passar ideia para a cabeça de um, tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí bota roupa, bota isso, bota aquilo, e começa a botar um fundo de terapia na casa espírita para achar que vai dar resultado. Quando na realidade, o amor, uns com os outros, é que sustenta o equilíbrio fluídico da casa espírita e permite que o mundo espiritual atue e dê uma qualidade para que ocorra a essa necessidade maior. Então veja, não é o muito fazer, é fazer bem o que se faz. Não é a quantidade, não se preocupe com quantidade, é a qualidade. Se o trabalho é feito com amor, se eu tenho dificuldade com ele, eu vou ter que resolver isso. Eu não posso agora ir para um trabalho se eu ainda tenho mágoa, ressentimento com A, com B, com C. Porque a qualidade do trabalho, ela passa a ter dificuldade. Ok? Tranquilo? Agora eu vou abrir para as questões, depois eu vou fechar aqui com os 12 passos rapidamente que eu vou mostrar sobre o passe espírita. Tá? É até 6h30, né, Ana? Então eu tenho ainda um tempinho. Eu vou abrir para as questões, porque depois pode não dar tempo. Pode ser? Pausar. Agora, encerra Iniciar. e vamos ver como está. Parar a gravação. Para a gravação e depois